Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 64. Vinculador de deuses. Os desacordos entre os rompe-céus e os corredores dos ventos aumentaram até níveis trágicos. Imploro a qualquer um que escute isto para que reconheça que vocês não são tão diferentes quanto pensam. Da gaveta 27 a 19, Topázio. Dalinar enfiou a mão no buraco de pedra escuro onde escondera a espada de honra do assassino. Ela ainda estava lá? Ele sentiu o cabo sob a borda de pedra. Esperava sentir mais ao tocá-la. Poder. Um formigamento. Era uma arma dos arautos, uma coisa tão antiga que as espadas fractais comuns eram jovens em comparação. Contudo, enquanto a removia do buraco e se levantava, a única coisa que sentiu foi a própria raiva. Era a arma do assassino que havia matado seu irmão. A arma usada para aterrorizar Rochar, assassinar os lordes de Jaqueved e de Azir. Era falta de perspectiva ver uma arma tão antiga meramente como a espada do assassino de branco. Ele foi até a sala maior ao lado. Então contemplou a espada sob a luz das esferas que havia disposto em uma prateleira de pedra. Sinuosa e elegante, era a arma de um rei. Jezerezé-Elim. Algumas pessoas achavam que você era um dos arautos, disse Dalinar ao pai das tempestades, que trovejou no fundo da sua mente. Jezerezé, arauto dos reis, pai dos raios. Os homens dizem muitas coisas tolas, replicou o pai das tempestades. Alguns chamam Queleque de pai das tempestades, outros chamam Jezire. Eu não sou nenhum deles. Mas Jezerezé era um corredor dos ventos. Ele era anterior aos corredores dos ventos. Era Jezire, um homem cujos poderes não tinham nome, simplesmente pertenciam a ele. Os corredores dos ventos ganharam esse nome só depois que Ishar fundou as ordens. Ishielim, disse Dalinar. Arauto da sorte, ou dos mistérios, disse o pai das tempestades, ou dos sacerdotes, ou de uma dúzia de outras coisas, nomes dados pelos homens. Ele agora está tão louco quanto os outros, talvez até mais. Dalinar baixou a espada de honra, olhando para o leste, na direção da origem. Mesmo através de parede de pedra, sabia que era lá que encontraria o pai das tempestades. Você sabe onde eles estão? Eu disse a você. Não vejo tudo. Só vislumbres nas tempestades. Você sabe onde eles estão? Só um, trovejou ele. Eu vi Ishar. Ele me xinga à noite, mas chama a si mesmo de Deus. Ele busca a morte. A própria. Talvez a de todos os homens. As peças se encaixaram. Pai das tempestades. Sim. Foi só uma exclamação. Esqueça. Tezin, o sacerdote divino de Tukar. É ele. Ishi, arauto da sorte. O homem que está fazendo guerra contra Emu. Sim. Com que propósito? Ele é louco. Não procure significado em suas ações. Quando? Quando você pretendia me dar essa informação? Quando você perguntasse? Quando mais eu falaria? Quando quisesse, disse Dalinar. Você sabe coisas importantes, pai das tempestades. Ele só trovejou em resposta. Dalinar respirou fundo, tentando se acalmar. Esprenos não pensavam como homens. A raiva não mudaria o que o pai das tempestades lhe contara. Mas o que mudaria? Você sabia sobre os meus poderes? Perguntou Dalinar. Você sabia que eu podia curar a pedra?
Eu soube quando você fez, disse o pai das tempestades. Sim, quando você fez, eu sempre soube. Você sabe o que mais eu posso fazer? Mas é claro, quando você descobrir, eu saberei. Wise, seus poderes virão quando você estiver pronto para eles, não antes, continuou o pai das tempestades. Não dá para apressá-los ou forçá-los. Mas não olhe para o poder dos outros, mesmo para aqueles que compartilham seus fluxos. O destino deles não é o seu, e os poderes deles são pequenos, inferiores. O que você fez ao consertar aquelas estátuas foi uma bagatela, um truque bobo. Seu é o poder que outrora foi de Ishar. Antes que ele fosse o arauto da sorte, era chamado de vinculador de deuses. Ele foi o fundador do Sacro Pacto. Nenhum radiante é capaz de fazer mais do que você. Seu é o poder da conexão, de juntar homens e mundos, mentes e almas. Seus fluxos são os maiores de todos, embora eles não sirvam para serem usados apenas em combate. As palavras caíram como uma torrente sobre Dalinar, parecendo empurrá-lo para trás com sua força. Quando o pai das tempestades terminou de falar, Dalinar percebeu que estava sem fôlego, com uma dor de cabeça chegando. Por reflexo, sugou luz das tempestades para curá-la. E a pequena câmara sombreou. Isso deteve a dor, mas não fez nada em relação ao seu suor frio. Há outros como eu por aí? Perguntou ele finalmente. Não nesse momento, e só pode haver 3 de cada vez. Um para cada um de nós. 3. Disse Dalinar. 3 esprenos que criam vinculadores. Você e cultura são 2. O pai das tempestades chegou a dar uma gargalhada. Você teria muita dificuldade em fazer dela seu espreno. Gostaria de vê-lo tentar. Então quem? Não precisa se preocupar com meus irmãos. Eles pareciam um assunto importante, mas Dalinar havia aprendido a não insistir em um assunto. Isso só faria com que o espreno se retirasse. Pegou a espada de honra com firmeza, então recolheu suas esferas, uma das quais havia escurecido. Eu já perguntei como você renova essas coisas. Dalinar ergueu a esfera, inspecionando o rubi no centro. Já vira rubis soltos e sempre se surpreendia com o quanto eles eram pequenos. O vidro fazia com que parecessem muito maiores. O poder de honra, durante uma tempestade, fica concentrado em um lugar, explicou o pai das tempestades. Ele atravessa todos os 3 reinos e junta o físico, o cognitivo e o espiritual momentaneamente em um só. As gemas, expostas à maravilha do reino espiritual, são iluminadas pelo poder infinito de lá. Você poderia renovar esta esfera agora? Eu não sei. Ele pareceu intrigado. Estenda a mão. Dalinar estendeu e sentiu algo acontecer, uma fisgada nas entranhas, como se o pai das tempestades estivesse pressionando a conexão deles. A esfera permaneceu escura. Não é possível, disse o pai das tempestades. Estou perto de você, mas o poder não está. Ele ainda cavalga a tempestade. Isso era muito mais atenção do que ele costumava receber do pai das tempestades. Esperava poder se lembrar exatamente das palavras para repeti-las a Navani. Naturalmente, se o pai das tempestades estivesse escutando, ele corrigiria os erros de Dalinar. O pai das tempestades detestava ser citado erradamente. Dalinar foi até o corredor para encontrar a ponte 4. Ele segurava a espada de honra, um artefato poderoso, capaz de mudar o mundo. Mas, como as espadas fractais modeladas a partir dela, a arma era inútil se deixada escondida. Essa é a espada de honra que seu capitão recuperou, disse ele para os homens da ponte 4. Os 20 e poucos homens se aproximaram, seus rostos curiosos refletidos no metal. Qualquer um que segure isso imediatamente ganha os poderes de um corredor dos ventos. A ausência do seu capitão está interrompendo o treinamento de vocês. Talvez isso, embora só um possa usá-la por vez, possa atenuar essa questão. Eles ficaram boquiabertos diante da arma,
Então Dalinar estendeu-a para o primeiro tenente de Kaladin, o carregador de pontes barbudo e mais velho chamado Teft. Teft estendeu a mão, depois a recolheu. Leiten, rosnou ele. Você é nosso tormentoso armeiro. Pegue essa coisa. Eu, disse o parrudo carregador de pontes. Isso não é uma armadura. É parecido. Eu. Terrabaixistas malucos, disse Rocha. O Papaguampas, se adiantando e pegando a arma. A sopa de vocês está fria. Isso é uma expressão que significa vocês são todos idiotas. O Papaguampas levantou a arma, curioso, e seus olhos ganharam uma cor azulada e vítrea. Rocha, chamou Teft. Você, segurando uma arma. Eu não vou balançar essa coisa, disse Rocha, revirando os olhos. Vou mantê-la segura. Só isso. É uma espada fractal, alertou Dalinar. Vocês treinaram com elas, correto? Todos nós treinamos, senhor, disse Teft. Isso não significa que alguém desse bando não vai acabar cortando os próprios tormentosos pés. Wise, suponho que podemos usar a espada para curá-los, se isso acontecer. Sigizil, monte uma rotação para que possamos praticar. Curar. Dalinar sentiu-se estúpido. Deixar passar de novo. Qualquer pessoa de posse da espada tinha os poderes de um radiante. Isso significava que poderia usar luz das tempestades para se curar. Se fosse verdade, poderia ser um valioso uso extra da arma. Não deixem que ninguém saiba que vocês estão com essa espada, disse Dalinar a eles. Imagino que possam aprender a dispensá-la e invocá-la como uma espada fractal comum. Vejam o que descobrem, então me mandem um relatório. Faremos bom uso dela, senhor, prometeu Teft. Ótimo. O fabrial de relógio no seu braço apitou, e Dalinar abafou um suspiro. Ela havia descoberto como fazê-lo apitar. Se me dão licença, tenho que me preparar para um compromisso com o imperador a 1.600 quilômetros de distância. Pouco depois, Dalinar estava em sua sacada. Com as mãos unidas às costas, ele olhava na direção das plataformas de transporte do Sacro Portal. Fiz muitos negócios com os Azixianos quando era mais jovem, disse Fen atrás dele. Isso pode não funcionar, mas é um plano muito melhor do que o pavoneio aletiano tradicional. Não gosto do fato de ele ir sozinho, replicou Navone. Segundo todos os relatos, ele foi apunhalado no peito. Levantou uma pedra com o peso de 10 homens, depois começou a reconstruir minha cidade uma pedra por vez, disse Fen secamente. Acho que ele vai ficar bem. A luz das tempestades não vai adiantar de nada se eles simplesmente o aprisionarem, disse Navone. Podemos estar enviando Dalinar para se tornar um refém. A discussão era para o bem dele. Dalinar precisava compreender os riscos. E compreendia. Caminhou até Navone para dar-lhe um leve beijo. Sorriu para ela. Então virou-se e estendeu a mão para Fen, que lhe entregou um pacote de papel, parecido com um grande envelope. É isso, então? Indagou ele. Todos os 3 estão aqui. Eles estão marcados com os grifos apropriados, disse Navone. E a telepena também está aí dentro. Eles prometeram falar em aletiano durante a reunião. Você não vai ter uma intérprete do nosso lado, já que insiste em ir sozinho. Insisto mesmo, disse Dalinar, dirigindo-se para a porta. Quero experimentar a sugestão de Fen. Navone rapidamente se levantou e tomou o braço dele com a mão livre. Eu garanto, disse ele. Estarei em segurança. Não estará, não. Mas isso não é diferente de 100 outras vezes em que você cavalgou rumo à batalha. Aqui. Ela entregou a ele uma caixinha enrolada em tecido. Fabrial. Almoço, disse ela. Sabe-se lá quando essas pessoas vão alimentar você. Ela a embrulhara em um glifo amuleto. Dalinar levantou a sobrancelha ao ver isso e Navone deu de ombros. Mal não vai fazer, certo? Era o que parecia estar dizendo. Ela o abraçou, segurando-o por um momento a mais do que qualquer outra letiana faria. Então deu um passo atrás. Nós vamos vigiar a telepena. 1 hora sem comunicação sua e vamos atrás de você. Ele assentiu. Não poderia escrever para elas, naturalmente, mas poderia ligar e desligar a telepena para enviar sinais.
Um velho truque de general quando não se tinha uma escriba. Pouco tempo depois, ele seguia a passos largos pelo platô ocidental de Uritiro. Cruzando no caminho para o Sacro Portal, passou por homens marchando em formação, sargentos gritando ordens, mensageiros levando mensagens. 2 dos seus factários, Ruste e Serugiades, homens que só possuíam a armadura, praticavam com enormes arcos fractais, lançando flechas a centenas de metros na direção de um grande alvo de palha que Kaladin havia posicionado para eles em uma encosta próxima. Um número significativo de soldados comuns estava sentado segurando esferas, fitando-as intensamente. A notícia de que a Ponte 4 estava recrutando havia se espalhado. Ultimamente, ele notara vários homens nos corredores segurando uma esfera para dar sorte. Dalinar chegou a passar por um grupo que estava falando em engolir esferas. O pai das tempestades trovejou, expressando sua desaprovação. Eles estão fazendo tudo ao contrário. Homens tolos. Não podem sugar luz e se tornarem radiantes. Primeiro precisam se aproximar da radiância e procurar a luz para realizar a promessa. Dalinar gritou para que os homens voltassem ao treinamento e não engolissem quaisquer esferas. Eles obedeceram às pressas, chocados ao ver o espinho negro assomando sobre eles. Dalinar sacudiu a cabeça, então continuou. Seu caminho, infelizmente, fez com que cruzasse uma batalha simulada. 2 blocos de lanceiros se enfrentavam no platô, se pressionando e grunhindo, treinando para manter suas formações sob pressão. Embora carregassem lanças de treinamento sem ponta, estavam principalmente trabalhando com escudos. Dalinar viu os sinais de alerta de que as coisas estavam indo longe demais. Homens estavam gritando com verdadeira hostilidade e esprenos de raiva estavam fervilhando aos pés deles. Uma das fileiras oscilou. Em vez de recuar, os oponentes bateram os escudos contra eles repetidamente. Branco e verde de um lado, preto e grená do outro. Sadeias e Aladar. Dalinar praguejou e se aproximou dos homens, gritando para que recuassem. Logo, seu chamado foi imitado pelos capitães e comandantes. As fileiras da retaguarda dos 2 blocos de treinamento se afastaram, deixando que os adversários no centro começassem uma briga. Dalinar gritou e a luz das tempestades reluziu pelas pedras diante dele. Os homens que não haviam se envolvido na luta saltaram para trás. Os outros ficaram presos na luz das tempestades, que os colou ao chão. Isso fez com que todos, menos os mais furiosos, interrompessem a briga. Dalinar separou os poucos restantes e os jogou no chão, colando-os pelo traseiro na pedra, junto dos seus esprenos de raiva. Os homens se debateram, então o viram e pararam, com um ar devidamente envergonhado. Lembro-me de ficar envolvido assim na batalha, pensou Dalinar. Seria isso a euforia. Ele não conseguia se lembrar de senti-la fazia. Fazia muito tempo. Mandaria que os homens fossem interrogados para determinar se algum deles a sentia. Dalinar deixou a luz das tempestades se evaporar como fumaça luminosa. Os oficiais de Aladar recuaram seu grupo de uma maneira ordenada, gritando para que os homens começassem a fazer exercícios. Os soldados do exército de Sadeias, contudo, cuspiram no chão e se levantaram, recuando em grupos irritados, praguejando e murmurando. Eles estão piorando, pensou Dalinar. Sob o comando de Torol, Sadeias haviam sido desleixados e sádicos, mas ainda eram soldados. Sim, eles tendiam a brigar, mas eram rápidos em obedecer na batalha. Então eram eficientes, só não eram exemplares. O novo estandarte de Sadeias flamulava acima daqueles homens. Merida Sadeias, Amaron, havia mudado o desenho do par de glifos, como era tradição. A torre baixa de Sadeias havia sido alongada e o martelo havia sido substituído por um machado. Apesar da sua reputação de manter o exército disciplinado, era óbvio que ele estava tendo dificuldades em controlar aqueles homens. Nunca comandara uma força tão grande, e talvez o assassinato do seu grão-príncipe houvesse perturbado os homens a ponto de não haver nada que Amaron pudesse fazer. Aladar não fora capaz de fornecer qualquer informação substancial sobre o assassinato de Torol.
A investigação supostamente estava em andamento, mas não havia pistas. Não foi obra do Espreno, mas eles não tinham ideia de quem foi. Terei que tomar uma atitude em relação a esses soldados, pensou Dalinar. Eles precisam de alguma atividade cansativa, para mantê-los longe de brigas. Talvez tivesse o trabalho perfeito. Ele considerou a ideia enquanto finalmente seguia a rampa até a plataforma do Sacroportal. Depois cruzava o campo vazio até o edifício de controle. Jasnah o aguardava lá dentro, lendo o livro e fazendo anotações. Por que demorou tanto? Perguntou ela. Quase houve um tumulto na área de concentração, disse ele. Duas formações em treinamento se misturaram e começaram uma briga. Sadeias. Dalinar assentiu. Teremos que fazer alguma coisa em relação a eles. Andei pensando. Talvez algum trabalho duro, estritamente supervisionado, em uma cidade em ruínas, sirva perfeitamente. Jasnah sorriu. Quão conveniente que estejamos fornecendo exatamente esse tipo de auxílio para a Rainha Fen. Faça com que as tropas de Sadeias trabalhem até a exaustão, contanto que possamos mantê-los sob controle por lá. Vou começar com grupos pequenos, para ter certeza de que não vou causar mais problemas para Fen, disse Dalinar. Teve notícias do grupo de infiltração do rei em Kholinar. Como previsto, o pai das tempestades havia sido incapaz de entrar em contato com qualquer pessoa na equipe para levá-los a uma visão, e tampouco Dalinar se arriscaria a fazer isso. Mas Ellocar e Shalom haviam levado várias telepenas. Nenhuma. Vamos ficar atentos e avisá-lo no momento em que recebermos algum tipo de resposta. Dalinar assentiu e deixou de lado a preocupação com Ellocar e seu filho. Precisava ter confiança de que em algum momento eles realizariam sua tarefa ou encontrariam uma maneira de relatar qualquer impedimento. Jasnah invocou sua espada fractal. Estranho como parecia natural ver Jasnah com uma espada. Está pronto? Pronto. A garota Reshiana, Lift, havia obtido permissão da corte Azishena para destravar o Sacroportal do lado deles. O imperador estava, finalmente, disposto a se encontrar com Dalinar em carne e osso. Jasnah ativou o dispositivo, girando a parede interna, o chão cintilando. Luz fulgurou do lado de fora e imediatamente um calor abafado entrou pelas portas. Aparentemente, Azir estava no meio de uma estação de verão. Ali cheirava diferente, um aroma de temperos exóticos e coisas mais sutis, como plantas pouco familiares. Boa sorte, disse Jasnah enquanto ele saía do cômodo. Ela brilhou atrás dele ao retornar para Uritiro, deixando-o para se reunir com a corte imperial Azishena sozinho. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.